Mas se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, galera. Estamos ao vivo, estamos de volta e promessa será cumprida. Nós vamos começar a fazer os exercícios e toda vez que aparecer, né, na questão uma chance de utilizar uma determinada propriedade, eu vou te mostrar e vou fazer com muita calma para você, tá? Bem devagarzinho. Então, a primeira questão, que é uma questão da FGV de Economia, diz o seguinte, olha, o primeiro termo de uma PA é igual a 1. Então, dada uma PA, onde o primeiro termo dessa PA é 1, e a média, atenção, ó, a média dos 2021 primeiros termos dessa PA é igual a 102. Calcule a razão dessa progressão aritmética. Então, antes da gente tentar fazer o exercício, vamos tentar entender as informações do exercício. Existe uma progressão aritmética, questão 1. Questão da FGV. Existe uma PA, e essa PA é tal que o primeiro termo é 1. E ele fala que a média de todos os 2021 termos desta PA é igual a 102. Então isso significa o quê, pessoal? Significa que se eu pegar o primeiro termo, somar ao segundo termo, somar ao terceiro, somar ao quarto, ao quinto, ao milésimo, até o último termo, até o termo 2021, portanto, se eu somar todos esses 2021 termos e dividir pela quantidade de termos, no caso aqui existem 2021 termos, o resultado dessa média é igual a 102. Então não custa nada lembrar, né? Você que esqueceu, não tem nenhum problema de ter esquecido. A gente pode fazer aqui a primeira revisão teórica, né? O que é média? Glaucio, o que é média? A média é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Então, toda vez que eu quero calcular a média aritmética, o que eu faço, né? Eu calculo a soma de todos os termos até o último termo. E desse resultado, eu divido pela quantidade de termos. Essa é a definição de média aritmética. Ele está afirmando que a média aritmética do primeiro termo de uma PA até o último termo, até o termo 2021, é 102. Como é que eu calculo essa média? Somo todos os 2021 termos dessa PA e divido por 2021. Essa é a definição de média. Entretanto, por ser uma progressão aritmética,
O fato de ser uma progressão aritmética faz com que essa partezinha aqui da minha expressão, essa soma dos termos da PA, seja mais fácil de se calcular do que pegar o primeiro termo, somar com o segundo, somar com um terceiro, até somar ao termo 2021. Em vez de eu fazer esse trabalho, que até não consigo nessa questão, porque eu não tenho todos os termos, né? Mas em vez, caso eu pudesse, em vez de eu fazer a soma de todos os 2021 termos, existe uma fórmula que diz que a soma dos n primeiros termos de uma PA é o primeiro termo somado ao último termo multiplicado por n sobre 2. Então, essa fórmula aqui vai me ajudar a resolver essa parte da operação. Então, a soma do A1 com o A2 até o A2021 pode ser pensada da seguinte maneira. Eu pego o A1, somo com o A2021, multiplico pelo número de termos, 2021, e divido isso por 2. Bom, beleza, tranquilo, né? Isso aqui, entendam, essa conta, ela é uma conta mais fácil de ser resolvida do que essa conta. Esse é o meu ponto, esse é o meu argumento. Somar todos os 2021 termos, primeiro, segundo, terceiro, até o termo 2021, é mais difícil do que fazer essa conta. Porque essa conta eu só preciso de 2 termos. O primeiro termo e o último termo. Então, juntando essa informação ao que ele está querendo, a gente pode reescrever isso da seguinte maneira. A1 mais AN, 2021 vezes 2021 dividido por 2. Então, isso que eu escrevi corresponde ao numerador dessa fração. Então, isso aqui será dividido pelo próprio 2021. E o resultado disso dá 102. Ora, isso é uma divisão de 2 frações, pessoal. Como é que eu posso fazer essa conta? Eu posso pegar o numerador e multiplicar pelo inverso do número que está embaixo, né? O inverso de 2021 é 1 sobre 2021. Eu posso cortar o 2021 com 2021 e isso tudo vai ser igual a 102. Então, no final das contas, o A1 mais o A2021 dividido por 2 é igual a 102. Isso tudo que eu fiz, eu poderia ir direto nessa minha última linha se eu conhecesse a última propriedade que eu apresentei para vocês na última aula. Então, por que eu estou querendo te vender a ideia de que vale a pena estudar as propriedades? Porque o pró-aluno que conhece a última propriedade que eu ofereci na aula passada, ele não precisa passar por todo esse processo. Ele já vem direto para cá. Ele já vem direto para essa parte. Essa parte já era conhecida se você tivesse conhecimento da propriedade.
E aí a gente vai terminar a questão agora. E por que eu posso garantir que a gente vai terminar a questão? Porque eu tenho o primeiro termo. E eu posso escrever esse termo utilizando a fórmula do termo geral. Como assim, Glaucio? Eu sei que o A 2021 é igual ao A1 mais 2020 vezes a razão. Ora, ele já disse que o primeiro termo vale 1. Então, no lugar do A1, eu vou escrever 1. No lugar do A1, eu vou escrever 1. E vou repensar essa equação da seguinte maneira. Eu vou escrever que o que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, fica 1 mais o A 2021, que é 1 mais 2020R. O que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, isso vai ser igual a 204. Bom, 1 mais 1, 2. Passo para o outro lado, fica menos 2. Então, 2020R é igual a 204 menos 2. Vou botar aqui do lado, ó. 2020R é igual a 202. E, finalmente, a razão é 202 dividido por 2020. Ora, vê se eu estou certo. 2020 é a mesma coisa que 202 vezes 10. Eu posso, então, cortar esse 202 com esse 202. Aqui dá 1, aqui dá 1. Então, a minha razão dá 1/10. Ou seja, 0,1. Pessoal, antes de você fazer o print, deixa eu vender esse peixe para você. O candidato que não conhece a propriedade, ele possivelmente iria passar por todos os trechos da minha resolução. O aluno que conhece a propriedade, ele ia resolver a questão nessas 3 linhas, 3, 4 linhas. Ele já ia começar daqui. Então, a propriedade é uma espécie de catalisador, ele acelera o processo de resolução. Beleza? Print time, enquanto você printa, eu vou respondendo as perguntas. Então, vamos lá, vamos começar com o Caio, né? No caso essa resolução resultou a última propriedade da sua aula anterior? Exatamente, Caio. É isso que eu gostaria que você visse. Perfeito. Eu acho que é Eveline. Professor, ao invés de dividir tudo por 2021, eu não posso resolver a primeira fração por 2021 por 2? Bom, eu acho que eu entendi que você está querendo utilizar a propriedade. Sim, se você conhece a propriedade, você não precisa fazer tantas contas aí. Beleza? Então, queria te mostrar como é que essa propriedade ela funciona para você. Vamos para a próxima questãozinha? Deixa eu mostrar o gabarito para você, meu diretor. Eu consegui botar a caneta vermelha lá embaixo, não sei se você entendeu. Letra A igual a 0,10, ficou lá embaixo. Você tem uma caneta aí de bobeira sobrando aí? Vamos para a próxima questãozinha? Uma questãozinha mais tranquila. A questãozinha diz o seguinte pra gente, olha, eu preciso ler um livro de muitas páginas. Meu planejamento de leitura é começar lendo, tá lá embaixo, no último caixote. Meu planejamento de leitura é começar lendo 10 páginas no primeiro dia e a cada dia ler 2 páginas a mais que no dia anterior. Por exemplo, no terceiro dia, eu vou ler 14 páginas. Então, dessa maneira, quantas páginas no total eu vou ter lido nos 20 primeiros dias? Pessoal, dá uma olhada nesse texto. É um texto contextualizado. Não tem por que a gente pensar que
além da PUC do Rio, poderia facilmente cair numa prova do Enem, se a gente pensar só em contexto, não pensar no resto da estrutura de elaboração de uma prova do Enem. Então a gente precisa imaginar o seguinte: em nenhum momento da questão ele falou o que você tem que fazer. Então, na opinião de vocês, essa questão é uma questão de PA? E em que momento a questão te traz esse gatilho mental de que é uma questão de PA? Essa é a primeira pergunta. Essa questão é de PA por quê? Em que parte do texto você consegue garantir isso? E a segunda pergunta é: o que ele está te cobrando sobre progressão aritmética? Será que ele está te cobrando o termo geral da PA? Será que ele está te cobrando a soma dos termos de uma PA? Então isso tudo vai te desafiar. É isso que a questão contextualizada acaba te desafiando. Então, vamos para a questãozinha. Questão de número 2. Questão da PUC. Questão da PUC. E vamos dissecar esse texto, linha por linha, né? Vamos tentar entender cada parte desse texto. Então, vejamos. Questão 2. Questão da PUC do Rio. Essa questão... Vamos voltar para o texto. Em que momento eu sei que essa questão fala de PA? No momento em que ele diz que ele iniciou lendo 10 páginas e agora, o mais importante, a cada dia que passa, ele lê 2 páginas a mais do que no dia anterior. Então, no primeiro dia, ele leu 10 páginas. No dia anterior, ele leu 2 páginas a mais. Então, no segundo dia, ele leu 12 páginas. E como ele mesmo exemplificou, no terceiro dia, ele leu 14 páginas. Então, isso acaba gerando, vê se você concorda comigo, uma progressão aritmética aonde o primeiro termo é 10 e a razão dessa PA é 2. E agora vamos ver o que ele vai me pedir, né? O que ele está pedindo? Vamos dar uma olhadinha. Quantas páginas no total eu irei ter lido ao final desses 20 dias? Então eu não quero saber somente quantas páginas eu li no 20º dia. Eu quero saber quantas páginas eu li no primeiro dia, somado ao segundo dia, somado ao terceiro dia, somado ao... Então, o que eu quero descobrir é a soma do que eu li no primeiro dia, com o segundo dia, com o terceiro dia, até o 20º dia. Ou seja, eu quero encontrar a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética. E como é que eu descubro a soma desses N termos? A soma desses 20 termos é A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. Lembra, né? A fórmula Sn é igual a 1 mais a n vezes n sobre 2, a metade de n. Eu tenho o primeiro termo? Tenho. 10. Eu tenho o 20º termo? Não. Eu tenho como encontrar? Tenho, porque o 20º termo é A1 mais 19 vezes R. Para você que esqueceu, o enésimo termo, o termo geral, é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu tenho o primeiro termo, eu sei quem é A1. A1 é 10. Então, o A20 é igual a 10 mais 19 vezes a razão.
que é 2. Então, o 20º termo é 10 mais 38. Encontrei que o A20 é 48. E com esse valor, eu jogo na fórmula. Então, eu volto para a fórmula da soma dos n termos da PA e eu vou encontrar que S20 é igual a 10 mais 48 vezes 20 sobre 2, vezes 10. Então, o S20 vai ser igual a 58 vezes 10. Eu li, então, 580 páginas ao final desses 20 dias. É hora do seu, vou tirar aqui para você já printar, é hora do seu print time. Já printou? Dá uma olhadinha, vê se você entendeu cada passagem da questão, que eu já estou indo para o chat para tirar a sua dúvida. Então, rapidamente, uma revisão rápida. Ele me ofereceu esse dado e esse dado. Observei com o texto que se trata de uma PA. Elementos primitivos da PA. Eu quero saber quantas páginas eu li ao final de 20 dias. Logo, eu utilizei a soma de termos de uma PA. Mas eu só tinha o primeiro termo, eu não tinha o 20º. Procurei saber quem é o 20º termo. Voltei na fórmula e encontrei o resultado. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se está tudo certo. Por que o 19? A fórmula é A20 igual a 1 mais 20 menos 1. 20 menos 1, 19. Perfeito? Por que divide por 2? Ao primeiro tempo da aula, né? Quando a gente explicou como é que é a soma dos n termos de uma PA. Perfeito? Gabarito da questão. Vamos dar uma olhadinha no gabarito da questão. Temos então como gabarito 580, né? Letra E. A gente fecha então essa questãozinha de número 2. Já deu aquela printada, já podemos ir para a questão de número 3. Já deu aquela printada, né, meu diretor? Não sei. Foi? Então vamos lá. Questão de número... Eu vou pular essa questão. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa questão 3, pessoal. Deixa eu te mostrar essa questão 4, que vai de novo tocar nessa história de média aritmética. Só para você ver como é que a coisa funciona. Olha só. Admita a seguinte sequência numérica para o número natural n. Então ele diz que existe uma sequência. Em nenhum momento ele falou que é uma PA ou uma PG. Ele só falou que é uma sequência. E nessa sequência, o primeiro termo é 1/3. O primeiro termo vale 1/3. E ele diz o seguinte: o termo que eu estiver imaginando, que eu tenho que calcular, ele vai ser igual ao termo que vem imediatamente antes dele, né? Porque quem antecede o n? Quem antecede o n é o n menos 1. Se o n for igual a 10, ele está dizendo que o 10º termo é igual ao 9º termo mais 3. Se o n valesse 5, então agora ele estaria dizendo que o 5º termo é igual ao 4º termo mais 3. Se eu dissesse que o n valeria a 7, então se o n vale 7, o n menos 1 vale 6. A 7, o 7º termo, é igual ao 6º termo mais 3. Final das contas, se eu estou dizendo que para eu alcançar o 7º termo, basta eu pegar o 6º termo e somar 3 unidades, se eu quiser encontrar o 10º termo, eu preciso pegar o 9º termo e somar
as mesmas 3 unidades, ele está me dizendo indiretamente que qualquer termo para se encontrar o próximo, eu tenho sempre que somar 3 unidades. Ora, quem é que faz esse papel? Quem é que faz o papel de saltar, né? De salto, de a partir desse número encontrar a próxima unidade? Não é a razão? Não é o conceito de razão da PA? Então observa, a gente falou até isso aqui na quarta-feira retrasada, na nossa primeira aula. A diferença de um termo com o seu anterior é sempre igual à razão. Então, ele acabou te oferecendo os elementos primitivos. Ele te ofereceu o primeiro termo, 1/3, e ele te ofereceu a razão. A razão é 3. E a partir daí, ele diz que os 10 primeiros elementos da sequência que ele definiu está aqui no parênteses. 1/3, 10/3, 29/3. E aí, vê se você concorda comigo. 1/3 para 10/3 são 9/3. Espera aí, 9/3, pessoal. 9 dividido por 3 dá 3. Tá batendo com o que a gente pensou. De 10/3 para 19/3, quantos terços eu somo? 9/3. Ora, 9/3, 9 dividido por 3 dá 3. 29 para... aqui está 19 para 28. Quanto eu somo? Eu somo 9/3. 28 para 37, 9/3. Então eu sempre estou somando 9/3, que é o tal 3, né? A simplificação gera 3. Então, o que seria o sexto termo? Seria o 37/3 somado mais 9/3, somado a 3. Eu vou encontrar o sexto termo. O sétimo termo, somo 9/3. O oitavo termo, somo 9/3. Eu vou somando 9/3 e 9/3. De novo, lembrando que 9/3 é 3. Olha o que ele está pedindo de novo na questão. A média aritmética dos 4 últimos elementos da sequência. Então, de novo, pessoal, novamente, a gente pode trabalhar com a ideia de média aritmética da PA. O que seria, né? O que eu teria que fazer se eu não conhecesse a propriedade? Teria que somar. São os 4 últimos, né? Então é esse, mais esse, mais esse, mais esse. E já que são 4 termos, eu teria que dividir isso por 4. Mas eu não quero encontrar isso. Eu não quero utilizar essa soma pesada. Eu posso utilizar a propriedade. Eu posso pegar o A7, eu posso somar com o A10 e dividir isso por 2. Acabou. Não preciso fazer mais nada além disso. Tudo que eu preciso fazer, então, é encontrar o A7. Então, vamos repetir o que eu falei. Ele quer a média aritmética dos 4 últimos termos dessa sequência. Esse é o último, o penúltimo, o antepenúltimo e o 4º último termo. Ele quer a média aritmética disso. Se eu não conhecesse a propriedade, eu teria que pegar A7 mais A8 mais A9 mais A10, e já que são 4 termos, dividir pela quantidade de termos, dividir por 4. Eu não vou fazer isso. Eu vou pegar o primeiro termo, eu vou somar com o último termo, e do resultado eu vou dividir por 2. Fica mais fácil, fica mais leve, porque eu não vou precisar encontrar o 8º e o 9º termo. Então vamos fazer isso. Não acredito que eu fiz isso de novo. Esquece. Esquece eu hoje. Depois eu pego, Renanzinho. Então vamos lá, pessoal. Questão de número. Questão de número 3. Questão UERJ. Ele ofereceu o A1 e ele ofereceu a razão. Essa razão ele ofereceu indiretamente.
ele quer que você encontre A7 mais A8 mais A9 mais A10, e já que são 4 termos, dividir por 4. Eu, em vez de fazer isso, eu vou substituir essa conta pesada por uma conta que eu entendo ser mais leve. A7 mais A10 dividido por 2. Ou seja, usar a propriedade é utilizar os termos equidistantes, que se equidistam, primeiro e o último, dessa nova sequência, e dividir por 2. Foi isso que eu entendi da última propriedade. Vamos voltar para a questão. Quem é o sétimo termo? Só toma cuidado com isso. Ele me ofertou o quinto termo. Então, o sétimo termo é 37 terços mais 9 terços mais 9 terços. Tá? Então, mais o A7. Qual foi o número que eu falei, meu diretor? 37 terços mais 3, que é igual a 9 terços, mais 3, que é igual a 9 terços. Por que eu estou somando 2 vezes 9 terços, Glaucio? Por isso aqui, ó. Eu quero encontrar o A7. Então, eu estou no 37 terços. Somo 3, somo 9 terços, chego no A6. Somo 3, ou somo 9 terços, encontro o A7. Então, o A7 eu tenho que saltar 2 vezes até chegar no A7. Eu tenho que somar 2 vezes o 9 terços até chegar no A7. Então, o A7, 37 mais 9 dá 46. 46 mais 9, 55 terços. E isso significa que eu já posso utilizar essa fórmula aqui. A7 mais A10, vamos procurar o A10 lá, 82 terços. E desse resultado eu vou dividir isso por quanto? Por 2. Então, essa conta vai ser... Como é que eu faço essa conta? Toda vez que eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais, eu só preciso somar os numeradores. Então, isso é a mesma coisa que 55 mais 82 dividido por 3. E isso vai ser dividido por 2. 55 mais 82, 137. Então, deixa eu botar aqui em cima. 137 terços dividido por 2. Como é que a gente faz essa operação? A gente divide o primeiro e multiplica pelo inverso de 2. Isso vai dar 137 sextos. É hora de você dar aquela printada. É hora de você dar aquela printada. Vamos dar só uma revisada no que eu fiz. Dados oferecidos. Primeiro termo, razão. Substituição do que ele pediu para o que eu fiz. É a propriedade trabalhada na última aula. Obtive o A7. Eu já tinha o A10. Fiz as continhas e cheguei no gabarito. Isso corresponde, portanto, à letra B. 137 sextos. Perfeito? Então, mais um exemplo de, digamos assim, da praticidade, da velocidade que as propriedades vão me oferecer no cálculo de resoluções de PA ou de PG. Aqui a gente está batendo bastante em PA.
E aqui a última questão, que é a questão que fala de uma propriedade que eu também acho muito importante. Essa questão é uma questão, confesso, uma questão já antiga, mas que ela fala de uma propriedade que volta e meia ela aparece, ou de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, no que diz respeito a querer acelerar a resolução. Eu poderia fazer de um jeito, mas para tornar a questão mais rápida, eu vou utilizar a propriedade. Então observa o seguinte: Mr. M.M., o mágico da matemática, apresentou-se diante de uma plateia com 50 fichas, cada uma contendo um número. Ele pediu a uma espectadora que ordenasse as fichas de forma que o número de cada uma, preste atenção agora, excetuando-se a primeira e a última fichas, fosse a média aritmética do número da anterior com a da posterior. Isso foi a primeira propriedade. Isso que ele acabou de citar, eu citei na primeira propriedade do início da primeira aula. Todos os termos de uma PA, excetuando o primeiro termo e o último termo, são médias aritméticas dos seus vizinhos. Então ele falou de fichas. São 50 fichas. Excetuando a primeira ficha e excetuando a 50ª e última ficha, todas as fichas vão ser numeradas, vão ser organizadas, embaralhadas, de maneira que cada uma delas será a média aritmética das suas vizinhas. Então ele já falou de uma maneira, vamos lá, meio complicada, de que ele está tratando de progressão aritmética. E aí ele fala o seguinte, olha, esse mágico solicitou a seguir a espectadora que lhe informasse o valor da 16ª e da 31ª ficha, obtendo como resposta 103,58. Então, ele te pediu, ele acabou pedindo dois dados que não são elementos primitivos da PA. Ele pediu a 16ª ficha, questão de número 5. Essa aqui, na verdade, é a questão de número 4. Ele pediu o valor da 16ª e da 31ª fichas. Quem é a 16ª ficha? Qual é o valor da 16ª ficha? O valor da 16ª ficha é 103. E ele pediu o valor da 31ª ficha. Qual é o valor da 31ª ficha? 58. E aí, para acabar a questão, ele fala assim, olha, para delírio da plateia, Mr. M.M. também conseguiu adivinhar, com esses dois dados, ele conseguiu adivinhar o valor da última ficha, da 50ª ficha. Ele pede para você descobrir que valor é esse. Então, observa que se você não conhece aquela propriedade que trata de termo geral, digamos assim, alternativo da PA, não é que você não consiga fazer, é claro que você vai conseguir fazer, mas o caminho que você vai percorrer vai ser maior. E que caminho curto é esse? Que propriedade é essa que eu estou aqui pleiteando? Ora, eu sei, pela propriedade, que, por exemplo, o 31º termo é igual ao 16º termo mais 15 vezes a razão. E por que isso? Porque o índice 31 é justamente igual à soma do índice 16 com o número de vezes que eu multiplico a razão. 16 mais 15 dá 31. Então, usando essa maneira alternativa, eu posso afirmar que A31 é igual a A16 mais 15R. Ora, no lugar do A31, eu escrevo o resultado. Isso aqui ele me deu, 158. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, é 58 o número mesmo, meu diretor? É 58. No lugar do A16, ele também me deu 103. Mais 15 vezes a razão. Então, observa,
com a nova maneira de entender termo geral e com os valores dados, eu já vou encontrar a razão. Vai ser uma razão negativa, não tem nenhum problema. Eu vou encontrar a razão. 15R vai ser igual a 58 menos 103. 58 menos 103 dá menos 45, né? Então, o valor de R é menos 45 dividido por 15. A razão é menos 3. Tudo bem, Glaucio, mas ele não pediu a razão. Ele pediu o 50º termo. Tranquilo. Por quê? Porque agora o 50º termo, escolho qualquer um dos elementos que ele me deu. Por exemplo, o A31. Bom, 50 menos 31 dá 19. Né? 19 mais 31, 50. Então, o 50º termo, voltei com a propriedade do termo geral. De novo, ó, para destacar, ó, 50, 31, 19. 31 mais 19 dá 50, então a fórmula está certa, né? Quem é o 50º termo? Vai ser o A31, que vale 58, mais 19 vezes a razão, que é menos 3. Ora, 19 vezes menos 3 dá menos 57, então 58 menos 57, o resultado disso aqui é 1. Com isso, eu não precisei dar uma volta do tipo, primeiro eu vou encontrar o primeiro termo para depois vou ir para a razão, para depois encontrar... Não, eu fui direto no que eu queria. Eu já fui direto, eu já trabalhei com aquilo que eu queria. Eu quero o 50º termo. O que depende disso? Depende de eu conhecer a razão. E joguei, encontrei a razão e já encontrei o 50º termo. Dá sua printada aí, é hora do print time. Você printa e eu respondo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na sua... acho que é a Elba que está perguntando, né? Na sua propriedade 1, só acontece em números pares ou em números ímpares também? Com 12 fichas. Se fosse com 13, eu conseguiria? Sim, Elba, você conseguiria. Você conseguiria também. Porque... eu somei, né? 238. Onde que está o 238? Acho que foi a outra questão, né? Não achei esse número aqui no quadro, não. Deve ter sido na questão anterior. Não acho, Elba, que a soma mental seja mais vantajosa, até porque o seu emocional não está tão tranquilo assim para você fazer essa soma, tá, Elba? E além do mais, tem fração. Enfim, tenho essa opinião. A última parte do cálculo. 19 vezes menos 3, seria esse cálculo ou o cálculo da fração? Eu vou fazer dos dois. 19 vezes menos 3... dá menos 57. Menos com mais dá menos. 19 vezes 3, 57. E aí cheguei a 1. E aqui eu somei as frações. Uma fração dividida pela outra, eu repito primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, chegando no resultado final. Beleza? Eu acho que foi isso. Galera, com isso nós fechamos o nosso ciclo de PA e PG. Quero deixar claro, porque eu vi ali uma mensagem só uma mensagem, mas isso pode ter reverberado em alguns outros. Toda vez que a gente aprofunda os conhecimentos em propriedades, é claro que junto com esse aprofundamento vão gerar exercícios também mais complexos e aprofundados. Então o que eu estou trazendo para você aqui são exercícios mais difíceis,
com uma régua de avaliação, por exemplo, se fosse uma questão do Enem, com uma régua de avaliação alta. Nós já tínhamos feito em aulas anteriores exercícios com a régua, digamos assim, um pouquinho mais baixa. Então, as técnicas de resolução são justamente para exercícios mais difíceis, porque exercícios mais simples bastam os conhecimentos que vocês aprenderam nas 2 primeiras aulas. E isso vai acontecer sempre que a gente trabalhar com um certo assunto. Se a gente apresentar novas técnicas de resolução, isso vão gerar exercícios mais difíceis para dar sentido ao conhecimento dessas propriedades. Na próxima aula, nós vamos falar sobre conjuntos, matéria que trata mais de conceitos lógicos, de raciocínios lógicos, poucas fórmulas, beleza? É isso, galera. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.